Hoje a pregação com os filhos. Não é não, mas parece que vai ser. Você vai ficar quietinho aqui? Não? E assim, né, gente? Obrigado por terem vindo. Até semana que vem. Eu não sei o que eu faço. Vamos lá, vamos. Ó, tu vai ficar quietinho aqui com o papai? Senta aqui, ó. Senta aqui. Papai tá aqui, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos. Orem aí para dar certo. Oi? A Nicole vai tentar me ajudar aqui, gente. Uma salva de palmas para minha esposa. Bom, vamos lá. Vamos lá. Gente, hoje é Dia dos Pais e como um bom pai, eu quero compartilhar um trauma na minha vida. Quero começar compartilhando um trauma na minha vida que foi causado pelo meu pai. O pastor Pedrão me causou um trauma. E isso foi quando o meu avô e meu pai vieram do sul do Brasil, vieram para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro eles tinham 4 times para escolher. E você já sabe o final. Eles escolheram o Vasco. Ganhamos ontem, a propósito. Cadê os vascaínos aí, ó? O Theo torce pro Vasco também, né, Theo? Aí, Theo, tem bolinho e suco com a tia, ó. Gente, empacou. Tudo bem, vamos lá. Vai se comportar aí, né, cara? Vai se comportar aí. Se Deus quiser. Mas esse foi um trauma na minha vida. Mas estou brincando. Muitos aqui têm traumas, diversos traumas. Traumas grandes, traumas menores. Eu não sei qual foi o trauma que você passou, a experiência de vida que você passou. Mas seja ele grande ou pequeno, uma coisa que eu tenho certeza é que muitos aqui estão precisando de esperança. Nessa semana a gente compartilhou lá no Instagram da CBRI, fez uma pergunta, se você já teve um trauma. E a gente teve muitas respostas. Entre algumas delas, abuso dentro de casa. Traumas de separação de pais, ou a própria separação. Perdas inesperadas. Falência de empresa, bullying. Entre outros muitos traumas. Eu não sei qual é o trauma que você passou, o que aconteceu, mas hoje a gente quer conversar sobre o que a Bíblia diz a respeito disso e como passar por isso, como superar isso. Antes, entendendo um pouco sobre trauma, primeiro de tudo, o trauma não é o evento. O trauma não é o evento ruim. Porque se você entender que trauma é um evento ruim, talvez você não entenda algumas palavras de Jesus. Porque Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições, mas, eu amo esse mas, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Trauma não é o evento. Trauma é a resposta a um evento estressante ou perturbador. E essa resposta, muitas vezes, vem porque naquele evento ruim, você teve um sentimento forte gerado naquele momento, naquele lugar. E o teu cérebro fez aquilo ficar grudado e guardado na sua mente. Aquele sentimento guardado e grudado em você. Para que você não passe mais por essa situação. Para te proteger dessa situação e de situações futuras. Então, trauma é isso. É quando isso fica na sua mente, quando guarda na sua mente aquele sentimento ruim de um evento ruim que você teve.
independente da origem do teu trauma. Independente da origem do teu trauma. Isso é uma ferida. E as feridas que você não vê machucam tanto quanto as feridas que você vê. E por que eu estou falando isso aqui? Porque a maioria de nós crescemos em um contexto em que trauma é frescura. Não é verdade? Trauma é frescura. Ah, se você teve um pai alcoólatra ou um pai que não foi... É frescura, toca pra frente. Se você sofreu, sei lá, bullying em algum lugar, isso é frescura. Tudo é frescura. Mas sendo grande ou pequeno, se isso de alguma forma dói em você, é porque é de verdade. É porque causou uma ferida de verdade. E a gente precisa entender como passar por isso. Como lidar com essa situação. E a gente vai entender hoje na Bíblia como isso acontece. Existem 3 tipos de trauma. Existe primeiro, o trauma agudo. O trauma agudo é o trauma de uma situação pontual que aconteceu. Então foi um acidente, foi uma perda, foi algum ponto específico na curva. Existe o trauma crônico. O trauma crônico são eventos repetidos que aconteceram durante o período da sua vida. Então, geralmente, pessoas que foram abusadas, isso aconteceu por um tempo na sua vida. De forma repetida, às vezes por uma pessoa ou por mais pessoas. Mas isso aconteceu de maneira repetida. Isso pode ser também um pai que é alcoólatra. Ou pais que, de alguma forma, não lidaram bem com você e tudo mais, e isso foi repetido, e isso foi gerando um trauma crônico. E existe o terceiro tipo, que é um tipo complexo, que envolve agudo, crônico, você observando de outras pessoas ao seu redor e absorvendo isso. Enfim, existem muitos tipos de trauma. Mas, que se não for tratado da maneira correta, se você lidar isso como besteira, como frescura, você pode ter impacto na sua mente, com síndromes, com problemas psicoemocionais. Você pode ter problema no seu corpo, somatizando, inclusive alterando a química do seu corpo. Você pode ter problemas espirituais. Você, às vezes, deixar de crer em Deus, se afastar de Deus ou ser cético a respeito daquilo do que Deus ou a Bíblia falam. Isso pode alterar a maneira que você se enxerga, a tua identidade. Pode alterar a maneira que você se relaciona com outras pessoas. Pode alterar a maneira de você se relacionar com teu pai ou até a sua maneira de ser pai. Direto ou indiretamente, os seus traumas impactam diretamente o seu futuro. O passado, que não é curado, suja o nosso futuro. Se você não curar o seu passado, se você continuar ignorando ou escondendo ele de você mesmo, dos seus sentimentos ou dos seus medos, isso vai sujar o seu futuro. E aí, quando a gente passa por essas situações, sempre tem um crente na nossa vida, né? Sempre tem um crente na nossa vida. Pode ser alguém da família, uma tia, né, da família, ou, enfim, um pastor da igreja, ou não sei. Mas sempre tem um crente na família que chega para você e fala esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A sua vontade muitas vezes é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Nem sempre isso aqui vai te ajudar, porque no meio do caos, no meio dos problemas, como é que todas as coisas cooperam para o bem se não está fazendo bem? Então está errado, tem uma coisa errada nisso aqui, não faz sentido isso aqui. Paulo,
que escreveu esse versículo passou por trauma agudo, crônico e complexo. Paulo passou por isso tudo. Paulo, ele era matador de cristão, ele mandava matar, ele era um cara brabo, era um cara ruim, um cara que fez muita coisa ruim. A conversão dele foi traumática. Ele estava andando a cavalo e do nada veio uma luz. E aí, no meu entendimento raso sobre física ou qualquer, uma luz que te deixa cego e que te derruba do cavalo deve ser um trovão. É a única luz que eu conheço que te derruba de alguma coisa, que tiver, sei lá, deve ter sido atingido por um raio, uma coisa assim. Você que ele é atingido por uma luz, ele cai do cavalo e fica cego. E a gente pensa, 3 dias depois, Paulo teve a visão restaurada. Mas ele sabia disso. Até então ele estava cego. Ele não só foi deixado cego, mas veio uma voz, que deve ser uma voz potente pra caramba. Uma voz do pastor Pedrão, assim, sabe? Que eu não sei imitar não, mas uma voz potente. Dizendo, Paulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo, Paulo? A conversão dele foi essa. E depois que ele se converteu, depois que ele entendeu o chamado, depois que ele foi viver por esse chamado, sendo missionário, espalhando o evangelho, não ficou mais fácil. Não ficou mais fácil, na verdade, ele continuou sofrendo abusos e agressões constantes. Só para você ter ideia, ele teve que escapar de todas essas cidades para não ser morto. A Bíblia diz, tem aqui todas as referências, de que de todas essas cidades, ele teve que fugir. Mas de alguma forma, Paulo se tornou uma das pessoas mais importantes, mais relevantes de toda a Bíblia. Do Novo Testamento, principalmente. Autor de 2/3 do Novo Testamento. 2/3 do que você conhece como o Novo Testamento de Mateus, Apocalipse. Paulo escreveu 2/3 daquilo. Paulo fundou ou ajudou a cuidar de 11 igrejas. Apesar disso tudo, Paulo conseguiu escrever isso aqui. Eu sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Vamos ler esse final juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar mais uma vez? Tudo posso naquele que me fortalece. Só mais uma. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu objetivo hoje é que você saia daqui conseguindo bater no peito falando: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vai aprender com Paulo como superar isso. Vamos orar. Deus, lemos a Tua palavra, estamos aqui diante de Ti para poder ouvir de Ti, para poder aprender contigo e entender qual é a melhor maneira de superarmos os nossos traumas. Que o Senhor possa entrar e ministrar a cada coração aqui hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos conversar hoje sobre 3 passos para curar o seu trauma. Obrigado. 3 passos para curar o seu trauma. Primeiro, processe a dor do seu trauma.
difícil. Processe a dor do seu trauma. Você não cura um trauma quando você esquece dele. A cura começa quando você começa a processar essa dor. E isso é uma escolha. Processar a sua dor é uma escolha. E eu tenho desejo de você fazer a melhor escolha hoje. Faça a melhor escolha hoje. Às vezes a gente não quer falar sobre isso ou lembrar disso, porque isso nos traz um momento de vulnerabilidade, nos traz medo, nos traz vergonha. Não deixe o medo te dominar. Não permita que isso impeça você de começar a processar o seu trauma. Esquecer um trauma é muito mais um sinal de doença do que de saúde. O problema é que muitas vezes a gente se perde no meio dos nossos medos, dos traumas que a gente sofreu e acaba se isolando e se enclausurando dentro da nossa mente, protegendo a gente contra tudo aquilo que pode acontecer, o que as pessoas podem pensar. E dentro dessa enclausura que a gente cria, a gente prioriza proteção. A gente prioriza proteção ao invés de conexão. Ao invés da gente conectar com pessoas, ao invés da gente conectar o nosso trauma, ao invés da gente criar pontes entre as dores que a gente causou e a solução delas, a gente se fecha, a gente se protege e acha que está tudo bem. Porque se eu não lembro daquilo, aquilo não está me fazendo mal. Até um ponto em que as coisas começam a pipocar na sua vida e você não entende por quê. E quando você vai buscar isso, a origem é um evento traumático que aconteceu há muito tempo atrás e que você não teve coragem de desenterrar isso. Hoje é o dia de você começar a desenterrar e a processar esse trauma. E você se isolar nisso não funciona, sabe por quê? A cura acontece em comunidade. A cura acontece quando estamos juntos, a Bíblia falou sobre isso. A Bíblia falou sobre isso. Quando confessamos um ao outro, somos curados. E aí depois Freud, provavelmente inspirado pela Bíblia, escreve sobre a cura através da fala. A Bíblia também fala sobre um homem que conversa com outro, um homem que está com outro. É como um ferro que afia o ferro. A cura não acontece sozinho, a cura acontece em comunidade. E é por isso que a gente tem os grupos. É por isso que um dos valores da CB Rio é conectar-se com pessoas. É porque a gente entende que a conexão faz muitos milagres. Então, por favor, não deixe de se conectar. Não deixe de se conectar. Processe a dor do seu trauma. Você já esteve diante de uma situação ou de um trauma que você enxerga e você fala assim: eu não consigo ver nada além daquilo. Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver. Acho que eu não vou dar conta. Acho que não dá mais. Você já sentiu isso? Sabe quem já sentiu isso também? Paulo. Paulo sentiu isso também. Ele escreveu, numa ocasião: não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Acabou a esperança, acabou. Talvez você esteja aqui hoje assim. Não há esperança para aquilo que eu passei, para aquilo que eu vivi, não há esperança. Não tem como superar. Eu quero te dizer, tem sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo que falou isso. E olha pelo que Paulo passou. Dá uma olhada na quantidade de coisas que Paulo passou.
E eu não, tá pequeno assim, mas a intenção não é que você leia tudo não. Eu vou pontuar alguns aqui. Paulo estava passando fome e sede, sem casa. 3 vezes os romanos bateram nele com porrete. Ele foi apedrejado uma vez e dado como morto. 3 vezes ele sofreu um naufrágio, o navio afundou. Numa dessas ele passou 24 horas boiando no mar. Em 5 ocasiões, Jesus passou por uma. Em 5 ocasiões, Paulo recebeu 39 chicotadas. Chicote que tinha ponta aguda, fina, com peças para poder rasgar, para poder machucar. Será que Paulo passou por alguns traumas? Ele fala aqui por problemas, falsos irmãos, traições. Paulo passou por tudo e mais um pouco, agudo, crônico, complexo, todos os tipos de trauma. Mas o que é isso que Paulo estava fazendo? O que é isso aqui que Paulo escreveu? 2 Coríntios é o quê? É uma carta. Aqui Paulo estava processando isso tudo. Paulo estava escrevendo uma carta. Olha, eu passei por isso. Eu passei por aquilo. Fizeram aquilo comigo. Aquilo doeu. E foi dessa forma. E tudo mais. E tal, e tal. Carta. Compartilhando com outros irmãos. E ele pede, orem por mim. Eu preciso de vocês. Paulo entendeu que ele precisava processar a dor do trauma dele. Não se enclausure, não se feche. Processe a dor do seu trauma. Muitas vezes, se você não trata isso, provavelmente você vai lidar com isso de uma forma muito errada. Você pode acabar comendo demais. Você pode acabar bebendo demais. Trabalhando demais. Várias outras formas que você tem para se esconder. Para se esconder de você mesmo e esquecer os seus traumas. Sabe o que posso dizer? Se você fizer isso, aquela ferida que você tem vai continuar inflamando, vai continuar piorando. E quando você perceber, você vai perder parte do seu corpo. Você vai ter que amputar parte do seu corpo. Parte da sua identidade, de quem você é, não vai existir mais porque aquilo já ficou grave demais. Em alguns casos, isso pode acabar com a vida de alguém. Uma inflamação não tratada e não curada acaba com a vida de alguém. Eu passei por uma situação que eu nunca esperava que poderia acontecer. Eu passei por uma situação que eu nunca esperava que eu passaria. Em 2022, eu estava viajando. E eu fiquei 1 mês em uma igreja. Eu fiquei 1 mês em uma igreja. Lá nos Estados Unidos. Enquanto eu estava lá, eu já contei isso aqui uma vez, mas enquanto eu estava lá, um dos pastores, que era o pastor conhecido por amar pessoas. Sabe aquele pastor que se relaciona, que aconselha, que brinca? Era o pastor que era referência sobre o amor a Cristo. Enquanto eu estava lá, no meio de uma reunião, eu vi uma movimentação estranha acontecendo, as pessoas saindo, as reuniões canceladas. No dia seguinte eu descobri que aquele pastor tinha tirado a própria vida. Pastor. Ninguém está imune a nada. E sabe qual era a fala que tinha ali no meio deles? Cara, ninguém estava sabendo de nada. Ninguém estava sabendo de nada. Será? E aí eu não estou querendo conjecturar sobre a vida dele, tá? Mas será que se ele tivesse processado isso, acabaria dessa forma?
Processe a dor do seu trauma. Tire isso do escuro. Vai doer, vai ser difícil. Um grupo talvez seja um bom lugar, um lugar seguro que você vai encontrar para poder conversar sobre isso. A tua casa pode ser esse lugar também. Um conselheiro cristão, talvez, um pastor, um terapeuta. Faça uma terapia. É ótimo. Vai ajudar você a pensar, colocar a cabeça no lugar, a encontrar algumas coisas que talvez você tenha escondido por muito tempo. De uma forma ou de outra, processe a dor do seu trauma. Segunda maneira da gente superar os nossos traumas. Se aproxime de Deus com o seu trauma. Paulo menciona que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabia o que era, não sabe o que é. Mas podemos conjecturar algumas coisas. Será que tinha a ver com a visão dele? Algo físico, um problema físico? Será que era um vício que ele não conseguia largar e que fazia muito mal a ele? Um pecado específico que ele também não conseguia largar e fazia muito mal a ele? Será que era um trauma que ele vira e mexe trazia questões e mazelas na mente dele, até no corpo dele? Eu não sei, mas o que eu creio é que cada um de nós aqui tem um espinho na carne também. Algo que dói. Algo que fere. Que quando vem à tona é difícil de lidar. Todos nós temos espinho na carne aqui. Agora, o que você tem feito com esse espinho na carne? Você tem lidado com ele, você tem ignorado ele, às vezes você está até pisando no espinho e sei lá, não está fazendo nada com ele, só se machucando mais. Vamos ver o que Paulo fez. Depois que ele fala do espinho da carne, ele falou: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Paulo processa a dor dele no capítulo 11. No capítulo 12 ele entrega isso a Deus. Ele fala: Deus, está difícil. Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, me liberta, me libera disso. E sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? A minha graça, Paulo, é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. O meu poder é mais forte quando você está fraco. E aí Paulo entende isso que Deus fala e processa isso e escreve. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Por quê? Quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Traga o teu ponto de fraqueza para Cristo e permita Ele crescer nesse vácuo que tem na tua vida. Dessa forma você vai se aproximar de Deus. E Deus vai crescer em você. Cristo vai crescer em você. Até que você tenha a vida de Cristo em você. E quando você tiver a vida de Cristo em você, dentro de você, os teus sentimentos não são mais teus, mas são os sentimentos de Cristo. A maneira que você enxerga a vida não é mais a tua maneira, mas a maneira que Cristo enxerga a vida. A tua maneira de lidar com os problemas e com pessoas, os teus relacionamentos, não são mais a tua maneira, mas a maneira que Cristo faz isso tudo. É a vida de Cristo em você. Traga o teu buraco e o teu problema para Cristo, permita que Ele cresça em você, tenha a vida dele em você e desfrute do que é viver com Cristo. Porque quando você está fraco, é aí que o poder de Deus se manifesta mais na sua vida.
Você tem duas opções. Você pode ressentir, ou você pode escolher redimir. Ressentir é sentir de novo. Remoendo e pisando no espinho ali, ó. E remoendo aquilo. E remoendo aquilo. E não fazendo nada com aquilo. Só remoendo mais. E remoendo mais. E falando, poxa, como dói, né? Como é difícil. Como é pesado. Por que eu passei por isso? Por que a minha vida é pesada? Por que isso? Por que aquilo? Ou você pode escolher redimir. Redimir é sentir o novo. Que novo? Quando você é redimido por Cristo, uma nova identidade começa a fazer parte de você. Uma nova história, Deus entrega para você. Um novo propósito, motivo de viver, Ele entrega para você. E os sentimentos de Cristo começam a viver em você. Dois personagens. O primeiro, Judas, traiu Jesus. Entregou Jesus lá para os mestres da lei, oficiais, enfim. Vendeu por moedas. Pedro traiu também. Pedro, diante do maior sofrimento de Jesus, ele negou que conhecia Jesus. Diante de ele negou. Pedro traiu Jesus também. Judas escolheu ressentir. Pedro escolheu redimir. Judas tirou a própria vida. Pedro foi escolhido por Jesus para liderar a igreja dele, para ser a base da igreja dele. Dois eventos traumáticos parecidos. Duas escolhas diferentes. E dois futuros completamente diferentes. Faça a melhor escolha. Prefira redimir, prefira que Cristo redima a tua vida. Permita Jesus crescer através das suas fraquezas. Permita que o Redentor do mundo redima você de você mesmo. Ah, Juninho, mas como é que eu faço isso? Como é que esse processo acontece? Primeiro de tudo, se entrega para Jesus. Se você não conheceu Jesus ainda, se você não se entregou para Jesus ainda, não entregou a tua vida, entregue a tua vida para Jesus. Comece a seguir Jesus. Se você já é um seguidor de Jesus, comece a entrar em crescimento espiritual agora. Primeiro passo, se conecte com pessoas. Não saia daqui sem se inscrever num grupo. O grupo é para facilitar você, a sua vida. É para te ajudar a entrar no crescimento espiritual. Lá você vai caminhar com pessoas que são mais maduras que você, ou tanto quanto, e vocês vão poder crescer juntos. Invista tempo com Deus, tranque a porta do seu quarto, entregue suas misérias para Ele. Leia a Bíblia, chegue mais perto dEle, sirva ao próximo também. Dedique seu tempo para poder servir a outras pessoas. E seja generoso. Seja generoso. E você vai ver que generosidade transforma de verdade. Transforma a tua vida e transforma a vida de outros. Começa. Ah, eu aceitei Jesus, tá? Então se conecta com pessoas, é o mínimo. Vamos lá, é o primeiro passo. Se você quer mesmo, é isso, vamos embora. Grupos é para facilitar, tem outras formas também, mas vamos embora. Ah, já faz, então investe tempo com Deus, então serve, então seja generoso, vamos lá. Movimento. Nada pode mudar o seu passado, tá? Nada vai mudar aquela situação que aconteceu. Nada vai mudar o abuso sofrido. Nada vai mudar aquele evento traumático. O que Deus pode fazer é curar aquela ferida que ficou aberta. Ele pode fechar essa ferida.
Vai ficar uma cicatriz, vai. Mas essa cicatriz pode significar algo. Última forma. Busque um propósito para o seu trauma. Encontre um propósito no seu trauma. A cicatriz que ficou na mão de um homem é o sinal de um povo redimido. É um sinal de uma nova esperança. É um sinal de uma nova vida. É um sinal de uma eternidade onde não haverá dor e sofrimento. Aquela cicatriz significa isso. Permita que a tua cicatriz seja motivo de esperança para outros. Para isso, a sua ferida precisa ser fechada. Processe ela, se aproxime de Deus com ela, trate dela. Depois você vai poder mostrar a tua cicatriz e falar: eu passei por isso também. Eu tenho certeza que aqui dentro tem pessoas que passaram pela mesma história que você passou, pelo mesmo trauma que você passou, pelo mesmo evento que você viveu. E o que elas precisam é de uma esperança, de ver que tem pessoas que conseguiram superar isso. Será que é você essa pessoa? Será que é você essa pessoa? Deus quer fechar as feridas do seu coração e te abrir para uma nova perspectiva. Uma perspectiva onde o seu trauma se torna o seu chamado. Onde o seu medo se torna esperança para os outros. E onde a sua ferida cicatriza e se torna uma marca de uma mente renovada, de uma identidade restaurada e de um novo motivo para viver. E o que era vergonha, hoje se torna propósito. Paulo, que passou por isso tudo, depois ministrou com autoridade sobre isso. Ele disse: bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. O que ele está falando aqui? Deus quer curar a sua cicatriz. Deus quer te ajudar a passar por isso, a superar totalmente isso. Para quê? Para que você possa ajudar a curar a ferida de outros. A dor de Paulo se tornou o ministério dele. Isso acontece com muitas pessoas. Pais com filho no espectro. Autistas, enfim. Que começam a dedicar a sua vida a apoiar famílias com crianças no espectro também. Não é isso que acontece? Pessoas que têm algum familiar ou se torna deficiente por um acidente. O que ela faz? Apoia uma instituição, uma organização que ajuda e apoia deficientes também. Permita que o seu trauma se torne o seu propósito. E agora, eu quero não falar agora como um pastor, como alguém que sobe aqui, fala algumas palavras e tudo mais, mas eu quero falar com vocês agora como um de nós. Como um de nós que passa por problema pra caramba. Eu já passei por poucas e boas. Pessoas que me feriram profundamente. Traumas na minha vida, traumas em casa, na minha família. Quantos traumas de surpresa de saúde, de outros eventos que eu passei em casa. Mas do meu lado,
do meu lado sempre teve alguém que, quando eu passava por isso, falava: vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos caminhar juntos. E ela me aproximava de Deus. Outras pessoas do meu lado também, pessoas que trabalham comigo na igreja, o meu pai, outros colaboradores da igreja também, outros pastores, pessoas que estão passando pelas situações que vocês mal conseguem imaginar, feridas que você não conseguiria imaginar. E essas pessoas, quando eu passo por algum problema, seguram na minha mão e falam: Juninho, vamos embora, vamos lá, vamos nessa. E gente, a gente ama tanto vocês, eu amo tanto vocês, tanto cada um de vocês, que a gente não mede esforços para poder fazer vocês chegarem um pouquinho mais perto de Jesus, sabe? Toda semana um pouquinho mais perto de Jesus. Assim como a minha esposa faz isso comigo, assim como outras pessoas na igreja fazem isso comigo, eu tento fazer, o pastor Pedrão tenta fazer isso com vocês também. Mas isso não resolve só vindo aqui a cada semana. Esteja com pessoas que façam diferença na vida de vocês. Processe a dor de vocês. Se aproxime de Jesus com essa dor. E permita que isso se torne o teu propósito, o teu chamado de vida. Porque no final disso tudo, você chegando cada vez mais perto de Deus, e perto de Deus, e perto de Deus, e aí quando você passa de novo, você entende que já que você precisa chegar perto de Deus, e você se aproxima mais. E você consegue dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí quando você abre a Bíblia, você consegue entender quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que vai ser fácil. Não é fácil. Mas no mínimo está me moldando. No mínimo está me fazendo sofrer um pouco as dores que Cristo sofreu também, que Paulo sofreu também. A dor é um processo importante da nossa vida. Então eu afirmo categoricamente, com uma mãe que passou por um trauma muito forte, um pai que está tentando lidar com algumas questões, um filho que ficou internado um tempo no CTI, a tia que faleceu, várias coisas, eu posso dizer categoricamente que eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero aqui fazer algo diferente. Se você está passando por alguma dor agora, se você está numa estação difícil da tua vida, eu quero convidar você a ter coragem agora. Se você está numa estação de vida, difícil da vida, passando por uma situação difícil, levanta a sua mão agora. Todo mundo que estiver passando por uma situação difícil agora, por uma estação difícil da vida, levanta a mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Olha ao redor, tem um monte de gente de mão levantada também. Olha ao seu redor, veja a quantidade de gente que está passando por uma situação difícil agora, uma estação difícil da vida. Primeiro, uma salva de palmas a todos vocês que levantaram a mão. E agora eu quero convidar você que está aí sentado a colocar a sua mão sobre o ombro de alguém. Coloque a mão sobre o ombro de alguém. De forma que vamos tentar não deixar ninguém sem amparo,
Ninguém desamparado. Não vamos deixar ninguém desamparado. Coloque a mão sobre o ombro de alguém. Feche seu olho agora. E comece a orar. Pode orar em silêncio mesmo. Mas ore pela vida dessa pessoa. Ore pela vida dessa pessoa. Você que está em casa agora, chama a sua família. Bota a mão no ombro da sua família. Abrace a sua família. E também agora comece a orar por eles. Ore uns pelos outros agora. Ore uns pelos outros agora. Deus, estamos diante de Ti, pedindo por graça e misericórdia, pedindo que o Senhor entre na nossa dor, que o Teu poder se fortaleça, que o Senhor seja mais poderoso, enquanto nós somos fracos. Abençoe cada pessoa que passou por um evento difícil na vida, e que o Senhor dê forças para ela poder processar isso. Dê forças para cada um poder se aproximar de Ti. E desperta um propósito em cada um aqui. Pedimos pela Tua graça e Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Ainda de olhos fechados. Pode dar. Só mais um pedido, feche seus olhos mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez. Algumas pessoas aqui, tanto online quanto aqui, talvez não deram o primeiro passo ainda. De se entregar totalmente para Jesus. De entregar a vida por completo para Cristo. Para que a partir daí comece a ter uma mente renovada, um coração renovado, uma nova história, uma nova identidade, um passado apagado, perdoado, redimido. Se você hoje quer se entregar para Jesus pela primeira vez, deixa eu te falar, Deus te ama tanto, que Ele entregou o seu único filho para morrer por você, para que você não tenha mais uma vida de morte, mas uma vida viva e uma eternidade viva. Se você nessa manhã quer se entregar para Jesus pela primeira vez na sua vida, levanta sua mão bem alta agora onde você está. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto, não tenha medo, se entregue para Jesus agora. Se entregue para Jesus agora. Deus te abençoe. Se entregue para Jesus agora. Se você está online, escreva agora, eu aceito. Escreva aí agora, eu aceito. A Bíblia fala, aquele que confessar a mim diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Não tenha medo. Tome essa decisão agora. E comece uma caminhada junto com Cristo. Se você quer tomar essa decisão agora, não tenha medo. Levanta essa mão agora no seu lugar. Se você quer tomar essa decisão pela primeira vez, levante a mão bem alta agora. Permita sua vida ser transformada por Deus agora. Existe alguém na galeria que quer tomar essa decisão? Levanta a mão bem alto. Existe mais alguém? Alguém que não levantou a mão ainda? Existe mais alguém? Pela última vez, levante a mão bem alta agora no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, entregamos a Ti cada vida que tomou a decisão agora. Cada pessoa que aceitou a Ti. Cada pessoa que se entrega a Ti. Que Teu Espírito Santo possa descer sobre elas. E que elas possam ver como é bom poder caminhar contigo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, nessa pregação,
nessa série de pregações que a gente vai falar sobre o meu eu que você não vê, a minha intenção não foi só trazer uma pregações de confronto ou que fizessem você conversas desconfortáveis que você não tem coragem de ter às vezes com outras pessoas. Mas a ideia é que isso faça um efeito de fato na tua vida. Então, se você abrir o teu aplicativo da CB Rio, na primeira página do aplicativo, você vai encontrar aqui, em cima, um ícone escrito Apoio Pregações. Apoio Pregações. É importante, tanto para a inscrição de grupos quanto isso aqui, que você atualize seu aplicativo. Tá? Se estiver desatualizado, que você atualize ele. E aí, clicando aqui, você tem acesso a uma pasta que tem conteúdos sobre o tema que a gente conversou aqui. Então você vai encontrar o esboço da pregação, o meu esboço da pregação. Você vai encontrar um texto feito pelo pastor Jonas Celestino, muito bom também, sobre a vida de José e a aplicação da Bíblia sobre traumas. E também um vídeo que com certeza vai ajudar muito você nessa caminhada. Hoje também, o pessoal do online já tem um momento de oração no pós-culto, e hoje a gente quer estender isso para a igreja também. Teremos aqui 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, para poder orar pelas suas necessidades. Pode ser pelo que a gente conversou hoje, ou não, alguma outra necessidade que você esteja precisando de oração. Então vão ter 4 pessoas aqui, 2 homens e 2 mulheres, então preferencialmente a mulher vá nas mulheres e os homens nos homens, para poderem orar pela vida de vocês. Nessa semana ainda, lá no meu perfil no Instagram, eu vou conversar um pouco sobre trauma. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre trauma, levantar perguntas, responder algumas coisas. Não sou especialista, não sou psicólogo, mas à luz da Bíblia a gente tenta de alguma forma ajudar quem está precisando de ajuda, e essa é mais uma ferramenta para poder colaborar com cada um de vocês. Grupos. Não deixe de fazer parte de grupos. Isso é um passo importante no crescimento espiritual de qualquer pessoa. E a última coisa, importante também de você saber disso, é que semana que vem é um assunto importantíssimo, é um assunto que hoje em dia não é tão olhado e muitas vezes é mal interpretado ou lidado de uma maneira ruim. Na semana que vem a gente vai conversar aqui sobre pecado sexual. O meu eu que você não vê. São assuntos que você não tem conforto, às vezes, de conversar com outras pessoas, e eu quero conversar com vocês. Me colocar nessa posição desconfortável para poder conversar com vocês. Então, se você tem filho pequeno, né? Se o teu filho geralmente assiste o culto com você, é um momento importante de você, às vezes, deixar eles lá no Kids, né? Porque a gente vai conversar assuntos que é para adultos. Então, já para deixar vocês avisados, né? Às vezes vai convidar alguém para vir à igreja, é importante você saber o tema que vai ser tratado também, que é um tema um pouco delicado de algumas formas. Então, a gente vai conversar sobre isso semana que vem. Vamos ficar de pé para a gente orar? E encerrar esse momento. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, porque a gente pode bater no peito e falar: tudo posso naquele que me fortalece. Que a sua misericórdia, a sua graça se renove em nós todas as manhãs. E que o Senhor possa ajudar cada pessoa aqui a dar novos passos, a processar a dor do trauma, a buscar ajuda de pessoas, de especialistas, a se aproximar de Ti e até a encontrar um propósito nesse trauma. Deus, obrigado pelo que nós vivemos hoje. Obrigado por cada vida que se entregou aqui. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a alegria do Espírito Santo sejam com todos nós aqui nessa manhã e com todo o povo de Deus sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana. Qualquer dúvida sobre grupos aqui no presencial, lá fora tem um stand para você poder conversar sobre grupos, e online pode escrever no chat que a gente te ajuda. Deus te abençoe.